O programa a seguir é livre para todos os públicos. Inscrevam-se, galerinha. Hebreus capítulo 10, do versículo 25 ao 27 nos diz: deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por que temos que ir à igreja? Um frequentador de uma igreja escreveu a seguinte mensagem para um jornal: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido umas 30 pregações, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso acho que estou perdendo meu tempo e os que pregam também estão desperdiçando deles. Essa matéria, divulgada no jornal, gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgado nos seguintes termos: estou casado há mais de 30 anos e durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha vida, minha alma e a da minha família. Estaríamos hoje mortos espiritualmente. Portanto, querido, não deixe de estar em comunhão na sua igreja. Encorajemos-nos uns aos outros para que isso continue acontecendo em nossas vidas. Cada um tem seu jeito de falar com Deus, seu jeito de agradar a Deus. Nunca critique aquele que se expressa menos que você, pois muitas vezes ele está mais próximo de Deus que você, que se acha no direito de julgá-lo. O salmista Davi, que lá no Salmo 84, 10, ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 anos no mundo. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Querido, que dia que se aproxima, o dia da vinda de Jesus. Confesso que cada vez que leio este versículo fico impressionado com a coragem e a ousadia do apóstolo em alertar o perigo da negligência espiritual abandonando a igreja. O texto acima, amado, foi escrito no primeiro século da era cristã e o problema citado pelo autor já existia. Em um tempo de lutas, perseguições e falsas doutrinas, muitos estavam deixando de frequentar os trabalhos da igreja, preferindo outras diversões e atividades. Muitos não resistiram às ofertas do mundo de então e outros desistiram, negando a própria fé. Não perseveraram firmes, confiantes nas promessas divinas, perdendo a oportunidade de entrar para a galeria dos heróis da fé. Infelizmente, hoje não é diferente. Muitos deixam de estar nos cultos, substituindo-o pelo shopping, passeios, festas de amigo ou para ficar em casa vendo televisão. A maioria tem se tornado crentes domingueiros, como se diz nas igrejas. Não existe, amado, embaixo dos céus nada mais lindo do que a igreja do Senhor. Imagina, querido, no domingo, se não tivesse a igreja, para as famílias irem congregar. Mas é preciso que fique bem claro que não me refiro à construção, aquilo que é feito de tijolos e cimento. Não, querido, muitas vezes as pessoas contemplam uma catedral, um templo, um prédio belíssimo e ficam extasiadas, mas nada disso é a igreja de Cristo. Esta é feita de pedras vivas, ela é feita de gente, de pessoas que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, tiveram a vida transformada e passaram a ser a igreja do Senhor. Estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou, congregar. Quando nos reunimos, aí sim nós congregamos. Cada reunião da igreja, amado, é uma expressão de culto, é uma expressão de adoração. Estes momentos nos levam espiritualmente, nos curam, nos lavam, nos libertam, nos consolam. Precisamos ter costumes sadios e não costumes abomináveis. E um desses, amado, é deixarmos de congregar. Claro que por determinados motivos podemos nos ausentar de algum culto. Isso pode acontecer, porém, amado, esta não deve ser uma prática, porque tem crentes que é viciados em perder cultos. Toda semana ele perde um ou dois, ou não comparece dia nenhum. É sempre e sempre arrumando desculpas esfarrapadas. Quando uma pessoa, querido, falta um culto, vamos dar um exemplo, de quarta ou de domingo, ela sente o coração doer um pouco. Se ela deixa de ir ao culto por 2 quartas e 2 domingos, o coração dói um pouco menos.
Se a ausência acontece por mais de 3 quartas e 3 domingos, o coração, amado, se acostuma e não dói mais. Isso causa, sabe o que? Um esfriamento na fé. Não tem nada a ver com a simples frequência nos cultos, sem compromisso com Deus, com a quantidade de vezes que a pessoa vai ao templo apenas por ir. O congregar, o estar junto, deve ser prioridade em servir ao Senhor. E um dos dias para isso acontecer é o domingo. Esse é tão especial que o próprio governo nos dá o direito de ficarmos em casa e receber por ele como se tivéssemos trabalhado para você servir ao Senhor. Imagine se o Brasil estivesse jogando no estádio próximo de sua casa, Copa do Mundo, mas você indeciso, sem saber se compra o ingresso ou assiste pela TV. Normalmente, os torcedores apaixonados disputam os ingressos. Você pode assistir ao jogo pela TV, claro. Esta é uma ferramenta abençoadora, sim, amado, mas ela não pode substituir a oportunidade de você estar presente. Contemplar uma partida pessoalmente é bem diferente do que assistir pela TV. E assim é o congregar. Estar nos cultos em vez de assisti-los pela televisão faz toda a diferença. O clima, a glória, a unção, a comunhão. Por isso não deixemos de congregar como é o costume de alguns, porque a fé cristã não é para ser vivida individualmente. Há necessidade de algo chamado convívio. Então, queridos, o texto acima deve ser visto como um alerta a todos os que verdadeiramente amam e professam a fé em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Influências nos levam a faltar no culto hoje, deixar de vir amanhã, e assim vamos nos acostumando a frequentar a casa de Deus a partir das nossas próprias vontades e decisões. Com o passar do tempo, não percebemos o quanto estamos nos distanciando da comunhão dos santos. Ninguém cresce em comunhão estando só. O grande desafio do cristão é saber viver diariamente com o diferente, com aquele que pensa diferente de nós. Busquemos em Deus a força necessária para que nunca deixemos de congregar. Pelo contrário, sintamos sempre a alegria e prazer em estar na companhia de irmãos que seguirão conosco um dia para a eternidade. Amém? Deixa eu orar por você, Pai querido, Pai amado. Muitas pessoas, Deus, hoje que professaram a fé cristã estão, meu Deus, abandonando a casa do Senhor. Estão, meu Deus, se distanciando da congregação. Estão, Deus, substituindo, meu Pai, os cultos, meu Deus, da semana por coisas vãs, Senhor. Dando desculpas, meu Pai, esfarrapadas. Achando, meu Deus, que estão enganando a homens, mas estão enganando a si mesmas. Ó, Deus querido e amado, coloca no coração dela a semente, meu Pai, do amor por Ti. A necessidade, Deus, de sentir a Tua presença. A necessidade, meu Deus, do calor de um abraço do irmão. Ó, Deus querido e amado, toca no coração dela, meu Deus, e a desperta para que ela venha entender que tem que viver ali, Pai, próximo de Ti, porque elas são pedras vivas da Tua igreja. Abençoa cada uma delas. Aviva, meu Deus, a fé de cada uma delas. É o que eu te oro e já te agradeço em Cristo Jesus. Amém.